Então tá, então vamos voltar aqui para nossa conversa que a gente parou nos meridianos, nos 5 órgãos, né? Então, eu falei dos 5 principais órgãos que a gente chama de 5 meridianos, porque não é só o órgão que está envolvido. Então, eu vou compartilhar uns desenhos aqui da internet. Uns desenhos bonitinhos que, claro, depois vocês podem pesquisar aí, porque é bonitinho, vale a pena. Eu tenho no consultório, eu trouxe para mostrar para vocês, mas eu tenho deixa eu interromper o compartilhamento que fica melhor. Um livro Atlas gráfico de acupuntura. Para quê? Porque esse livro, ele me dá fotos interessantes do trajeto dos meridianos, dos pontos dos meridianos. E isso aqui eu uso muito para explicar, né? Deixa eu ver aqui como que fixa. Vamos ver. Por exemplo, esse Atlas aqui é bem legal, é bem prático, porque quando eu estou conversando, quando eu estou atendendo alguém, para quem já fez acupuntura comigo sabe como que é, eu gosto que a pessoa entenda, é importante. Então, vou pegar aqui o meridiano do pulmão. Meridiano do pulmão, nesse Atlas, né, ele me traz a foto de uma pessoa lá, uma chinesinha, né, o corpo da chinesinha. Depois ele vai me trazendo os pontos de acupuntura. Eu uso para ilustrar, para conversar sobre o que a pessoa está buscando, o que ela está tratando, né? Então a gente visualizar na foto de uma pessoa é mais fácil do que visualizar só as linhas em modelos, como eu vejo muitos casos por aí de livros, de internet, de cursos principalmente, em que as pessoas usam só esses desenhos aqui, esses mapas. Então fica assim, muito confuso, né? Você vê esse monte de linhas aqui, você fala, tá, e aí? O que eu faço com isso? Por que tem tanta linha? Bom, o trajeto do meridiano, esse desenho, a gente usa mais para acupuntura, para a gente entender aonde eu vou ter que atuar, onde eu vou ter que tratar. De um lado do corpo, do lado direito, eu vou ter, do lado direito eu vou ter os mesmos meridianos que eu tenho do lado esquerdo. Então, quando eu falei para vocês de 5 principais meridianos, eu vou ter também 5 outros meridianos que acompanham os principais, que eu falei dos 5 órgãos. O que acompanha os 5 órgãos são as 5 vísceras. Então, na verdade, eu vou ter 10. Além desses 10, o chinês ainda coloca mais 2 de brinde. Então, são 12. Então, eu vou ter 12 meridianos de um lado, 12 meridianos do outro, porque tudo que acontece de um lado vai acontecer do outro também. Aqui está representando de um lado só, mas do outro está acontecendo a mesma coisa. Os meridianos que passam na parte da frente do corpo não são os mesmos que passam na parte de trás. Na lateral, a gente tem um pouco de um e um pouco de outro, mas a parte da frente não repete com a parte de trás, não. O lado direito é que repete com o lado esquerdo. Então, quando a gente vai fazer acupuntura, é mais comum a gente colocar a agulha dos dois lados. Por quê? Eu vou ter o meridiano, por exemplo, vamos pegar aqui meridiano do pulmão, que eu estava falando. Vamos pegar o trajeto do meridiano do pulmão, para vocês verem onde que é. Ele começa, o primeiro ponto dele é lá no dedão. Vamos pegar um desenho mais simples aqui. O primeiro ponto
do meridiano. Aliás, o primeiro é aqui, perto do pulmão mesmo, do órgão, né? Olha só o que eu falei, não é o órgão. O órgão pulmão a gente sabe que está por aqui, os dois, né? Então a gente fala lá nas costas, lá no meio. O trajeto do meridiano do pulmão, ele passa pelo pulmão também, ele vai lá dentro do pulmão. Esse desenho aqui está mostrando melhor. Só que lá dentro, na parte interna, não tem jeito de eu colocar agulha de acupuntura. Então, esse desenho que é feito do caminho do rio, do caminho da energia, vai passar pelo braço aqui, ó, até chegar na pontinha do dedão, me mostrando um trajeto externo aonde eu consigo atuar, aonde eu consigo colocar a agulha. Eu tenho pontos aqui, né, na pele da pessoa, são pontos bem superficiais, não é para afundar muito a agulha nem nada disso. Que vão atuar nesse meridiano que está relacionado ao meridiano do pulmão. Então, ele tem um trajeto interno e um trajeto externo. Para que eu preciso saber isso? Para tratar. Por exemplo, o meridiano do pulmão, ele está relacionado à parte imunológica e à parte respiratória. Todas as doenças relacionadas à parte respiratória, eu vou tratar no meridiano do pulmão. Ah, mas eu não sei fazer acupuntura. Mas, por exemplo, se você está com sinusite, gripado, resfriado, isso quer dizer que você está com uma deficiência nessa energia aqui. Então, eu preciso ativar essa energia. Ativando a energia do meridiano, eu vou ativar uma defesa melhor do meu organismo contra aquela doença. Ah, e não só meridiano do pulmão, ele trata doenças respiratórias e doenças da pele. O que eu posso fazer de prático aqui para ativar essa energia sem precisar fazer acupuntura? Eu posso pegar uma bucha de tomar banho e esfregar para lá, para cá, para lá, para cá. Se a gente associar essa bucha com um banho de água gelada, funciona melhor ainda. Como que eu faço isso? Primeiro passo a bucha, aquecendo, esfregando, ativando essa região aqui. Olha o caminho. Vamos ver esse aqui, ó, tá mais nítido. Começa do cantinho da unha. Começa, aliás, lá de cima, mas se você vai passar a bucha, você pode fazer um movimento, ir e vir, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, vai do cantinho do ombro, mais ou menos do ombro, né? Descendo por todo o braço, porque aqui é o P1, porque na verdade ele começa lá dentro do pulmão, e ele desce até o cantinho da unha do dedão. Então, se eu fizer essa fricção com a bucha e depois entrar na água fria, aquela ducha de água gelada, eu vou ter uma ativação muito boa desse meridiano. Por quê? Porque o aquecimento da energia aqui faz com que eu traga para a superfície do corpo o Ei-Chi, que é a energia do pulmão, é o Chi do pulmão. O Ei-Chi é a energia de defesa. Como que escreve o Wei? W-E-I. Wei-Chi. O Chi é Q-I, como vocês já sabem. Se eu esfreguei a bucha aqui e trouxe o Wei-Chi para a superfície, eu tô toda, né, energizada. Eu posso fazer isso nas outras partes do corpo também, que eu vou energizar as outras partes, mas principalmente, né, se eu tô com uma gripe, um resfriado e tal, eu trago o Ei-Chi friccionando o meu braço. A hora que eu entro na água gelada, existe uma vasoconstrição. Então, o corpo aprisiona a energia de defesa ali. Então, a energia de defesa que estava dispersa pelo corpo, o Ei-Chi estava disperso ou estava interno, eu busquei essa energia friccionando e depois entro na água gelada. Aí eu aprisiono a energia na superfície. Então, é como se eu criasse um escudo, blindando o meu corpo. Como se eu melhorasse, né? Eu estou melhorando. Em crianças, bebezinhos, por exemplo,
que são muito mais sensíveis, né? Nenenzinho tá meio gripadinho, é só você fazer uma massagem nessa região. Ou então pegar a escovinha de cabelo, de pentear o cabelinho, aquelas escovinhas bem macinhas, e passar na pele do neném assim, que já ativa, não vai ficar esfregando. E vocês mesmo, não é para fazer isso todo dia também, senão vai acabar esfoliando muito a pele, e aí é pior, porque aí você acaba tirando defesa da pele, né? Não é para fazer isso toda hora, todo dia. Mas o hábito de tomar banho frio melhora muito a energia de defesa. Principalmente se você fizer isso antes, pelo menos no meridiano do pulmão. Pode fazer em outros meridianos também, né? Bom, nesse curso aqui não dá tempo de eu falar de todos os meridianos, explicar o que eles fazem, porque esse não é o nosso propósito. Mas eu estou usando dicas práticas que a gente pode usar no dia a dia, né? Então, à medida que eu for mostrando algumas coisas desses 5 elementos, eu vou falando desses meridianos aí. As vísceras são as companheiras dos órgãos. As vísceras são protetoras dos órgãos. Cada um desses órgãos principais que eu falei vai ter a sua víscera acompanhando. Qual que é a víscera do pulmão? A víscera do pulmão é o intestino. Deixa eu compartilhar a tela aqui. De novo. Nós vamos pegar intestino grosso. Porque nós temos dois, ó, já até apareceu aqui, ó, intestino delgado e intestino grosso. Nós temos 2 meridianos de intestino. O meridiano intestino grosso vai, peguei foi a foto, né? Vou escrever meridiano aqui. Peguei foi do intestino por si só, o órgão. O meridiano do intestino grosso, ele não vai passar só no intestino. Ele tem o trajeto interno lá no intestino. Mas o trajeto externo dele é no braço também. Olha só, pertinho do meridiano do pulmão. O meridiano do intestino grosso é a víscera do pulmão. E o trajeto dele pega lá nas costas, lá no ombro. O trajeto interno dele vai até no intestino, mas o externo ele fica só nessa região aqui. Ele sobe aqui também até no rosto um pouquinho, até no nariz. Mas isso vocês não têm que saber agora, né? A víscera, ela ajuda o meridiano principal a fazer contato com o meio externo. Os chineses falam dessa forma. A víscera do intestino, o intestino é um órgão que faz contato com o meio externo. A víscera do fígado é a vesícula biliar. A vesícula biliar vai fazer contato com o meio externo, o fígado não. Então vamos pôr aqui, vesícula biliar. Meridiano da vesícula biliar. É como se fosse assim, a víscera ela foi criada para proteger o órgão. O órgão ele é mais interno. E a víscera, o órgão não faz contato com o meio externo. Então ele fica mais protegido, porque ele é mais nobre. A víscera vai fazer contato com o meio externo. Então, se acontecer algum problema, o problema vai dar nela primeiro, até chegar depois no órgão. É como se fosse assim, o fígado é o general da batalha e a vesícula é o soldadinho. Então, o general comanda e a vesícula executa. A vesícula tem um trajeto que vai do dedinho do pé até lá na cabeça. Ainda faz esse desenho aqui. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. É um zigue-zague que ela faz na cabeça. Isso aqui é trajeto da vesícula, ó. Isso aqui também é trajeto da vesícula, descendo na lateral da perna até chegar no dedinho. Descendo ou subindo, né? Como queiram. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça de acúmulo,
uma dor de cabeça de energia acumulada, um dos melhores pontos de tratamento na acupuntura para dor de cabeça vai ser aqui, ó, no pé. Por quê? Se a energia está acumulada no alto, eu preciso chamar a energia para baixo para devolver o livre fluxo do Qi naquele meridiano. Então, eu trouxe alguns exemplos de dor de cabeça aqui para vocês entenderem essas características, como que essas características dos meridianos podem ser aplicadas na parte prática. Então, nós vamos pegar os tipos de dor de cabeça e vão entender qual que é a diferença, entendendo a função desses meridianos e o trajeto desses meridianos. Mas antes disso, pode terminar de anotar aí. A víscera do fígado é a vesícula biliar. Ou anota do lado do esqueminha, ou anota aí num outro lugar, né? A víscera do coração é o intestino delgado. A nossa medicina ocidental, de poucos anos para cá, tem falado que o intestino é o segundo cérebro. O chinês já sabia disso. É no intestino em que as emoções são processadas, porque é no coração que as emoções são processadas. Na medicina chinesa não existe o órgão cérebro. Todas as emoções estão distribuídas por todo o corpo, mas elas são processadas no meridiano do coração. Mas quem faz o trabalho árduo é o intestino delgado, que é a víscera do coração. Estão entendendo? Se precisar parar, para. A víscera do baço pâncreas é o estômago. A função do baço pâncreas é transformar e transportar a energia dos alimentos. Isso eu ainda vou repetir outras vezes. Na próxima aula nós vamos falar mais especificamente dos alimentos, tá? Mas só para entender, se a víscera faz contato com o meio externo e o estômago é víscera do órgão principal, o estômago vai fazer contato com o meio externo, né? Com o tubo digestivo, começa lá na boca. Então, o que vem do externo entra pela boca para chegar lá no estômago. Ele tritura, ele prepara tudo, ele recebe tudo, né? De vez em quando devolve umas coisas. Tem que devolver o que não pode ficar lá, que está fazendo mal. Palavras, né? De vez em quando tem que sair. Boca não é lugar só de entrar, não, é lugar de sair também. A víscera do pulmão é intestino grosso. A víscera do rim é a bexiga. Tô seguindo o esqueminha. E a víscera do fígado é a vesícula biliar. Cada um desses tem o seu meridiano. Então, eu vou ter mais esses 5 meridianos. Meridiano da vesícula biliar, meridiano do intestino delgado, do estômago, do intestino grosso e da bexiga. Certo? Deixa eu mostrar aqui os horários. Essas energias, elas sofrem influências, esses meridianos, eles sofrem influência das emoções, eles sofrem influências das cores, sofrem influências dos aromas e sofrem influência nos horários do dia. Então, deixa eu mostrar primeiro os horários do dia, de cada meridiano aqui, que é bem interessante. O que quer dizer isso? Eu tenho um horário específico que cada um desses aqui vai estar trabalhando melhor. Eu tenho um horário melhor, né, de energia para cada um desses aqui. Então, o meridiano do pulmão, nós vamos começar com ele aqui, está seguido do meridiano do intestino grosso, que é a víscera dele. Eu tenho um horário de 4 horas
para o meridiano do pulmão e 6 horas para o meridiano do intestino grosso. 4 horas da manhã e 6 horas da manhã. Aqui começa pelo chinês. Deixa eu explicar cada um nos slides aqui. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o pulmão é o primeiro órgão a se levantar, entre aspas, né? Responsável por levar a energia Qi para todo o corpo e também para direcionar o sangue. Então, portanto, o oxigênio vai pegar a direção até o órgão, né, que está necessitando dele, por causa dessa energia Qi que é produzida lá no pulmão. Não é coincidência que este é o melhor horário para meditar. A base da meditação é a respiração lenta e profunda. Então, olha só, se eu preciso de uma respiração mais adequada para fazer uma meditação, o que é a meditação na verdade? É você se concentrar na sua respiração. Se eu estou ansiosa, eu respiro curto, né? Percebam, quando vocês estiverem ansiosos, pensando um monte de coisa, como é que vai estar a respiração de vocês? Então, primeiro exercício para acalmar, qual que é? Para centrar, para estar no momento, para estar presente. Primeiro exercício para combater a ansiedade, observar a própria respiração. O ar entrando e o ar saindo. Quanto mais profundo for esse ar, mais eu vou atingir, mais oxigênio eu vou conseguir levar lá para o pulmão. Para o sistema, não é só para o pulmão, para todo o meridiano. Quanto melhor for a respiração, mais energia eu vou ter aí nesse pulmão. Se eu estou com a energia boa, do pulmão, eu vou ter uma oxigenação boa, vou ter uma quantidade boa de oxigênio. Então, pela medicina chinesa, o melhor horário, o horário mais fácil para fazer isso, para conseguir uma boa respiração, é esse horário do meridiano e da sua vesícula, que vai acompanhar o pulmão, que é de 7... Não, cadê o intestino? Ah, aqui não está falando. De 5 a 7. Né? Então, de 3 a 5, meridiano do pulmão. De 5 a 7, o meridiano do intestino grosso. Então, 6 horas da manhã, de 4 horas da manhã até 6 horas da manhã, é considerado pelos chineses o melhor horário para se meditar. Para ter um exercício de respiração, vamos falar assim. Depois, em seguida, a partir das 7 horas da manhã até as 9, voltando aqui no desenho, eu tenho o horário do estômago, que é elemento terra. Olha aqui no desenho. O baço e o estômago. De 8 até meio-dia. Por quê? Porque eu vou ter 2 horas para cada um. De 8 às 10 e de 10 até meio-dia. De 7 às 9, o estômago tem a função da digestão, em especial de proteínas. Nessa hora do dia, quando a energia do estômago está ao máximo, deve-se fazer um abundante café da manhã. Por isso que muita gente explica que é importante comer proteína, que é o melhor horário para comer proteína é esse. Não é da nossa cultura, isso é cultura do chinês, mas quando a gente visita outros países, às vezes é comum a gente ver no hotel lá, linguiça no café da manhã, né? O americano tem muito hábito de comer bacon no café da manhã. Na verdade, é o melhor horário para você ingerir proteína é esse, de 7 às 9 da manhã. E de 9 às 11 entra o baço, um órgão extremamente importante porque transforma os alimentos em energia e leva essa energia para todos os órgãos. Ele transforma e transporta. Se você não tiver feito um bom café da manhã, o baço é incapaz de fazer seu trabalho bem feito.
né? Porque ele precisa do alimento para ele funcionar. Ele não funciona sozinho do nada. Enquanto o pulmão precisa do ar, o baço, o pâncreas precisa do alimento. Então, se você entra naquele negócio lá de jejum intermitente, pelo conhecimento da medicina tradicional chinesa, você está afetando o seu meridiano do baço. Não é legal para ele, não. Ele vai ser incapaz de fazer o seu trabalho bem feito. E você pode ter a energia reduzida. Às vezes, durante o dia, você não vai perceber isso, mas a longo prazo você vai perceber uma deficiência na energia do meridiano do baço. Mas ainda há tempo, esse horário ainda é indicado para fazer o café da manhã ou o almoço. Então, pelos conhecimentos da medicina tradicional chinesa, a gente deveria almoçar nesse horário. Ter o hábito de acordar mais cedo e ter o hábito de almoçar mais cedo. Ah, eu já faço isso. Ah, que legal, né? Ah, eu consigo fazer isso, muito bom. Ah, eu não consigo almoçar cedo. De repente você pode experimentar, mudar e observar o seu corpo e ver se o seu corpo funciona melhor dessa forma. Ah, mas não tem jeito, então aí é outro assunto, né? Porque logo em seguida aqui, ó, vai entrar a energia do coração. Essa é a faixa de horário em que o coração, aqui, essa é a faixa de horário do coração na qual deve ser evitado todo tipo de estresse físico. É o momento perfeito para fazer uma pausa, almoçar, relaxar. Nesse horário é desaconselhável fazer exercício físico intenso e ficar em ambiente muito quente. Por que ficar em ambiente muito quente? Lembram qual que é o elemento do coração? Fogo. O excesso de calor vai afetar essa digestão. O excesso de calor atrapalha a gente a relaxar, não é assim? Deixa eu ver se tem a víscera aqui dele no slide. Sim, tem o intestino delgado. Então, chegando às 15 horas, olha só, essa é uma fase importante porque você está assimilando o almoço para obter o máximo de energia. Na verdade, a gente deveria ter almoçado até meio-dia já, por esse raciocínio. E nesse horário já é o horário de fazer a cesta, né? Como muitas pessoas fazem. Até 20 minutos de cochilo, de sono, você pode até trocar de roupa, deitar, escurecer o quarto, deitar e dormir. Mas até 20 minutos é saudável. Passou de 20 minutos, já começa a não ser mais tão adequado. Né? Por isso que tem muita gente que fala, eu dormi depois do almoço me deixa com o corpo ruim. Tem a ver com isso também. Outros falam, se eu não dormir depois do almoço, eu não sirvo para nada. Outros falam, nossa, eu estou tendo muito sono na hora do almoço, chega meio-dia me dá um sono. Então a gente pode analisar com aquele raciocínio da deficiência de Yang e também com o raciocínio da energia do meridiano. Se eu estou tendo uma baixa de energia todos os dias em determinado horário, é só eu pegar aqui o mapinha dos horários e ver qual órgão, qual meridiano está relacionado com aquilo. Ah, eu estou tendo muito sono ao meio-dia, meridiano do coração, intestino relacionado aqui. Ah, vai dando 18 horas, me dá um cansaço, aí é o rim. Porque logo depois do intestino delgado aqui, ó, eu já entro na bexiga e no rim. E a gente vai ver, preenchendo o quadro aí, que o sabor que nutre o rim, é um sabor salgado. Então, quando eu tenho uma baixa de energia nesse horário do rim, comer algo salgado pode estimular os rins em suas funções. Por quê? Porque se eu estou com uma baixa de energia nesse horário, eu estou com uma baixa energia do meridiano do rim. Voltando aqui, bexiga, de 3 a 5.
é o melhor momento para fazer as coisas mais importantes e difíceis do dia, como estudar e dar o seu melhor trabalho. Claro, se você estiver bem alimentado e hidratado para seguir o restante da jornada. Por quê? De 5 a 7 são os rins. E a bexiga, ela é a parte prática do meridiano. E nos rins é onde está guardada a nossa essência, o nosso conhecimento genético. Todas as informações, tudo que a gente precisa saber, está guardada na nossa essência. Está guardada na nossa essência. E a nossa essência, ela percorre, na medicina chinesa, o meridiano dos rins. Eles são particularmente relacionados à energia vital. Aqui não está escrito, mas essa energia que está escrita aqui é a energia vital. É nesse momento em que começamos a sentir a energia se baixando, o cansaço chegando. Por quê? Viveu durante o dia, trabalhou, cansou, baixou a energia vital. Então, nesse caso, comer algo salgado, não muito, pode estimular os rins. Excesso de sal vai trazer problema para os rins. Na hora do quadro eu vou falar disso de novo, na nossa próxima parte aí. Vamos terminar essas energias aqui, que já está acabando o nosso tempo aqui da... Ixi, parece que está travando aqui. Esse PowerPoint, ele não está conseguindo rodar muito aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo voltar para terminar de mostrar para vocês. Ué? Vamos ver se eu consigo voltar lá. Engraçado, não tá querendo ouvir, abrir. Tá vendo que tem uma rodinha aí colorida rodando? O Ti dele tá acabando. O PowerPoint consome muito Ti desse computador aqui. Então, depois eu mostro para vocês aí o horário das outras no desenho, né? Mas, então, assim, depois do horário do rim, que eu tô pensando aqui no rim também como água, vocês pensam no coração como fogo e o rim como água, é o oposto. E também vem aquela coisa que eu falei para vocês na primeira aula, da deficiência de yin. O yin é composto da parte nutricional, né? Nós falamos da vitamina de abacate, o abacate é o yin. O yin, ele está representado no rim. Se eu tenho deficiência nesse horário, se eu tenho um cansaço nesse horário, eu tô com o yin desgastado, porque eu desgastei muito durante o dia, com as minhas funções, né? Fui desgastando a minha energia vital. Então, tomar água é muito importante, porque a água tem a ver com o elemento água, tem durante o dia, né? A gente repondo o líquido, repondo a água, a gente evita esse desgaste do rim no final do dia. Quem já está com uma deficiência de yin, naturalmente vai ter um cansaço maior nesse horário. Depois do rim, a gente vai ter, vai chegando aí mais para o final da noite, né? Eu vou ter ainda, tá faltando um até chegar no fígado. A gente vai ter o rim, a bexiga, o fígado e a vesícula biliar. Depois eu volto lá no slide, depois do intervalo, que eu vou remanejar o computador aqui. O fígado e a vesícula biliar é onde a gente faz a desintoxicação do corpo. Então, quando o corpo fala assim, você já tá ficando cansado, 6 horas da tarde, 7 horas, é aquela coisa de dormir com as galinhas. Por quê? 11 horas em diante já é o horário da gente estar dormindo pela medicina chinesa. O horário da vesícula biliar é de 11 a 1 e do fígado é de 1 às 3. Porque vai chegar depois do fígado, vai começar tudo de novo, que é o Qi do pulmão. O último é o fígado. Por quê? O Qi começa a ser produzido ali de madrugada, né, no pulmão. Ele
passa com você o dia todo, ele passa em todos os meridianos, executando todas as funções dele, até chegar no último meridiano, até ele circular o geral e chegar no último meridiano, que é do fígado. O fígado vai fazer a limpeza e a desintoxicação dessa energia. O fígado, o órgão, ele filtra, ele desintoxica o nosso sangue. O fígado meridiano, ele desintoxica a nossa energia, o nosso sangue e as nossas emoções. Ele filtra também as nossas emoções. Então, esse momento é o momento de estar quieto, dormindo, para ele deixar o fígado trabalhar, fazer o trabalho dele bonitinho. Então, se você está na balada, consumindo álcool, comendo tiragosto gorduroso, né? Já passou um dia de muitos problemas, vai ser muito difícil do seu corpo, do seu fígado trabalhar, porque você está dando funções em excesso para ele, principalmente naquele horário em que ele precisava estar ali paradinho, quietinho, fazendo o serviço dele de limpeza e desintoxicação. E quem trabalha à noite? Vai ter um prejuízo, certo? Paradinha, 8h23, 8h30 a gente volta e eu volto de novo aí nesses horários das energias, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.